Olá, alunos. Eu espero que vocês estejam bem. Esse vídeo é para falar um pouquinho do roteiro 11, o roteiro da semana passada, e dar algumas orientações e explicar um pouquinho sobre os conteúdos, tá? Então, esse roteiro ele vai falar um pouquinho da situação de aprendizagem 3, caderno do aluno, volume 2, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o plano cartesiano. O que é esse plano cartesiano? Então, esse plano cartesiano nada mais é quando eu tenho duas retas, uma na horizontal, que é essa daqui, e a outra na vertical, que é essa daqui. Essas retas, elas se encontram num ponto, que a gente chama de origem, do sistema cartesiano. Eu tenho que a reta na horizontal, que é esta, é representada pela letra X, que a gente chama eixo das abscissas. Já a reta vertical, que é esta daqui, a gente chama de reta Y, que é o eixo das ordenadas, tá? O que essas duas retas fazem? Elas dividem o plano em 4 partes, que a gente chama de quadrantes, tá? Então, eu tenho aqui o meu primeiro quadrante, vou ter o meu segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. E eu consigo dar a localização de pontos nesse plano. Localizar, então, essas coordenadas cartesianas, né? Então, tem aqui à direita valores positivos para x, à esquerda são os valores negativos. Para o y, para cima são valores positivos, para baixo são valores negativos. O ponto de encontro é a origem, que no caso aqui a gente representa, eu representei pela letra O, sempre o par ordenado vai estar representado por uma letra maiúscula, tá? E eu sempre tenho que atender essa condição aqui, ó, que o primeiro valor é o x e o segundo valor é o y. Nesse caso aqui, como x é 0 e y é 0, ficou 0, 0. Mas eu tenho que seguir essa regra, essa condição, de que o primeiro valor é x e o segundo valor é o y, tá? Agora eu vou falar de alguns outros exemplos que estão aí no roteiro de vocês. Então, eu coloquei aqui 6 exemplos de pontos, né? 6 valores aí para pontos, para vocês poderem entender melhor aí como que funciona, então, essa regra. Então, nós temos que o primeiro valor é o valor do x e o segundo valor é do y. Então, é isso que eu destaquei aqui, ó, para cada pontinho, tá? Que primeiro é x e depois é y, não posso esquecer disso. Outra coisa, eu tenho os pontos representados por letras maiúsculas, então esse ponto eu chamei de A, esse daqui eu chamei de B, aqui de C, D, E e F, tá? Como representar esse ponto, então, no plano cartesiano? Eu sempre vou falar primeiro o valor do x, que é o valor que está aqui na reta horizontal, e o segundo valor é o valor do y, que é a reta vertical. Para isso, eu faço uma projeção do ponto. Então, eu vou projetar o pontinho A na direção aqui da reta x. Aí, eu vou ver qual é o valor dele. Então, x igual a 1. Depois, eu projeto ele aqui na reta vertical, que é o y. O valor dele é 3. Então, eu tenho x igual a 1, y igual a 3. Então, meu pontinho ficou 1, 3. Mesma coisa para o ponto B. Tem que fazer a projeção. Esse tracejado vermelhinho aqui indica essa projeção. Então, vou projetar o B na reta horizontal, achei que o x vale menos 2. Projeto na reta vertical, achei que o y vale 5. Então, meu par ordenado, menos 2, 5, que é o que está escrito aqui. Ponto C é a mesma coisa, projeto na reta horizontal, menos 4. Projeto na reta vertical, menos 2. Então, meu par ordenado, x igual a menos 4, y igual a menos 2, por isso ficou menos 4, 2. Ponto D, mesma ideia, meu pontinho D está aqui, projeta ele primeiro aqui na reta horizontal, então vale 4. Depois eu venho aqui para a reta vertical, que é o x igual a menos 2, o y igual a menos 2. Então, meu par ficou 4 para x e menos 2 para o y, 4, menos 2.
E sempre reparar que eu sempre coloco, ó, entre parênteses e separo por vírgula, tá? O ponto E. O pontinho E, ele está em cima da reta X. Então, como ele está em cima da reta X, eu não vou precisar projetar ele no X, porque ele já está aqui na reta X, que é o valor igual a 4. Aí, na reta vertical, eu vou fazer a projeção. Então, projeto ele aqui na reta vertical, o y vale 0, então por isso ficou 4,0, tá? O ponto E, 4, 0. Ponto F, ele já está em cima da reta vertical, mas eu projeto primeiro na reta X, na reta da horizontal. Então, eu vou projetar ele aqui na minha reta horizontal. O X vale 0, por isso que o 0 vem aqui primeiro. Ele está em cima da reta do Y, então eu não vou projetar. Já sei que o Y vale menos 3. Por isso que ficou 0 menos 3. Então, o ponto F é esse. Então, é só lembrar que sempre o primeiro valor, tá, é o valor do X, e o segundo valor é sempre o valor do Y, para escrever o meu par ordenado, tá? Aí, depois eu passei algumas atividades para vocês. Essa atividade 1 está lá na página 68, que é falar um pouquinho da localização dos pontos no plano, tá? Então, ele deu aqui como se tivesse um campo de futebol, e na letra A vocês vão ter que dar a localização das jogadoras nesse campo. Então, dessa atividade 1, que está lá na página 68, então não precisa fazer a cópia, tá, da atividade, já está na apostila. É só anotar no caderno atividade 1, página 68, letra A e responder. Letra B responde, letra C responde. Ou responde na própria apostila. E para ajudar a responder aquela atividade, eu dei um exemplo aqui de como fazer a localização na letra A da posição da jogadora Ana, tá? Então, a Ana, ela tá aqui, né, nesse pontinho, vamos dizer assim. Deixa eu mudar a cor da caneta. Ela tá aqui nesse ponto. Eu quero a localização. Então, eu tenho que ver sempre o primeiro valor aqui, ó, na reta horizontal. Aí, eu vou projetar. Então, na direção do x igual a menos 4. Então, menos 4 vai vir aqui primeiro. Depois, eu projeto na reta da vertical, que é essa daqui, ó. Deixa eu mudar a cor para facilitar. Então, vou projetar aqui na reta vertical. Faço a projeção, y igual a menos 3. Então, por isso que o valor está aqui no menos 3. Então, aqui na letra A, vocês vão fazer a mesma coisa para todos os jogadores. Vai vir aqui na Ivana, na Carla, na Luísa, na Marta e na Joana. Qual a localização delas? Então, por exemplo, vamos pegar aqui a Carla, tá? Vamos fazer mais um. A Carla, ela tá nessa posição aqui. Então, vou projetar no horizontal primeiro. Eu vou ver, ó, que o x vale menos 2. Deixa eu tentar deixar um pouco maior a minha imagem. Aí, ó, vou pensar na Carla, tá? Então, vou projetar aqui no eixo horizontal. Projeto aqui na horizontal. X vale menos 2. Então, vou escrever meu ponto com menos 2 primeiro. Agora, eu quero o y. Projeto na vertical. Vale 3. Então, menos 2, 3 é o valor da Carla. Você pode usar até a letra K para representar. Na questão A, era para dar a localização de cada uma das jogadoras, tá? Então, eu fiz para a Ana, dei o exemplo aqui no vídeo para a Carla, e vocês vão fazer para a Ivana, para a Marta, para a Luísa e para a Joana, tá? E anotar os resultados da Ana e da Carla também. Agora, na questão B, ele pede para a gente movimentar algumas jogadoras. Ele fala que a Ana e a Carla vão avançar 3 unidades para a direita, em linha reta. E já a jogadora Joana vai voltar 2 unidades para a esquerda também em linha reta, tá? Então, lá no roteiro,
eu deixei um exemplo para vocês, para a jogadora Ana e para a jogadora Joana. O que que acontece com a posição delas? E para vocês resolverem, eu deixei a Carla daí, tá bom? Então, a Carla vocês vão fazer. A Ana e a Joana já tá pronto. Então, o que que diz? Que a Ana vai avançar 3 unidades para a direita. Então, a Ana, ela estava aqui nessa posição. 3 unidades para a direita é como se ela deslocasse aqui, ó, esse tamanho aqui de 3 quadradinhos. Então, ela vai parar aqui nessa nova posição. Nessa nova posição, eu tenho que ver qual é a coordenada que ela está agora. Então, projeta no eixo horizontal, x igual a menos 1. Projeta aqui na vertical, o y está valendo menos 3. Então, a nova posição, menos 1 para x, menos 3 para y. Então, ficou menos 1, menos 3. Essa é a posição da Ana. Para a Joana, é a mesma ideia. Ah, mas quanto que a Joana vai deslocar? 2 unidades para a esquerda. Então, a Joana estava aqui nessa posição. 2 unidades para a esquerda, então ela vem 2 quadradinhos aqui para a esquerda. Ela vai parar aqui nessa nova posição, com essa nova carinha que eu coloquei aqui. Agora eu tenho que projetar na horizontal e na vertical para saber o valor do x e do y. Então, projetei aqui na reta horizontal, x igual a 6. Projeta na reta vertical, y igual a menos 3. Então, a nova posição da Joana é 6 para o x e menos 3 para y, tá? Vocês vão fazer a mesma coisa para a jogadora Carla, tá? Então, aqui na apostila, o que a gente vai perceber? Que a Carla tem que voltar 2 unidades para a esquerda. A Carla está aqui, ó, nessa posição. Ó, a Carla aqui. Então, vocês vão pensar que se ela ir 2 unidades para a esquerda, qual vai ser a nova posição dela? Então, anda 2 quadradinhos, ela vai parar aqui. Qual é o valor do x e do y para ela? Tá? Então, é só projetar na horizontal e projetar na vertical. Está resolvido o exercício. Agora, na questão C, está perguntando qual comando você daria para a Luísa se movimentar? Para que ela ficasse mais perto da Marta. Então, a Luísa está aqui e a Marta está aqui em cima. E eu quero fazer a Luísa chegar bem pertinho da Marta, tá? E aí, qual vai ser essa nova localização aí da Luísa? Então, vocês vão perceber que tem várias maneiras de fazer esse movimento, tá? Vocês podem pensar para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Aí vocês vão ver qual que ela vai ter que fazer, né? Ou é para a direita ou é para a esquerda, ou é para cima ou é para baixo. E quantas unidades que ela vai caminhar e qual vai ser a nova posição dela. Então, deixei uma orientação aqui também, tá? Então, a gente tem que observar o quê? Que quando eu movimento o ponto para a direita ou para a esquerda, a gente modifica o valor do x. Ele que vai mudar, tá? Que é o valor da horizontal. Se eu movimentar o ponto para cima ou para baixo, quem que vai modificar vai ser o y, tá? Que é o valor na vertical. Então, na questão C, tem mais de uma resposta, tá? Vai ter uma resposta pessoal, vamos dizer assim, tem mais de uma resposta. Então, a dica é, pensa direita ou esquerda, então um dos dois, ou ela vai para a direita, ou ela vem para a esquerda, tá? Ela não vai conseguir fazer os dois movimentos ao mesmo tempo. E também pensa para cima, ela tem que ir para cima ou ela tem que ir para baixo? E quantas unidades? Tá? Então, a atividade 1 era isso. 2 da página 69. Tá? Então, ele deu um plano cartesiano, deu polígono AV, que já está aqui representado, e deu essas duas questões para vocês irem respondendo. Tá? Na letra A, pede para multiplicar as coordenadas dos vértices por 3, reescrever as novas coordenadas, representar no plano cartesiano acima, e explicar o que aconteceu. Tá? Então, as coordenadas do ponto A, Z e E, o que a gente pode observar ali? Tá? E lá no roteirinho já está pronta essa parte. Que o A tem valor x igual a 1, y igual a 1. Que o V tem valor para o x igual a 2 e o y igual a 3.
que o ponto E tem x igual a 3 e o y igual a 2. Que é o que já está aqui no roteiro de vocês, tá? Então, a gente tem aqui que o ponto A, o x é 1, o y é 1. Então, eu vou ter a coordenada ali do meu vértice 1, 1. O V, o x é 2, o y é 3. Então, tá aqui a coordenada. O ponto E também, 3, 2 tá aqui. A gente tem que multiplicar as coordenadas por 3. Então, eu fiz as multiplicações aqui, ó. Peguei o valor do x igual a 1, vezes 3 deu 3. O y igual a 1 vezes 3 dá 3. Então, meu pontinho A agora vai ser 3, 3. Então, eu tenho esse símbolo aqui, ó, como se fosse uma linha, um aposto, para indicar que é o resultado dessa multiplicação, tá? Para falar que esse ponto agora aqui é diferente desse aqui que eu tinha, tá? Mesma coisa para o V. Peguei as coordenadas 2 e 3, multipliquei por 3, deu 6, 9. Porque 2 vezes 3 dá 6, 3 vezes 3 dá 9. Mesma coisa aqui para a coordenada 3, 2. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 3, 6. Então, eu tenho essa nova coordenada. Então, agora a gente tem esses 3 pontos, a linha, V' e E'. E vocês vão representar esses 3 pontos lá na apostila de vocês. Então, vocês vão vir aqui, na própria apostila, vou representar esses 3 pontos aí para mim, tá? O A, 3, 3, o V, 6, 9 e o E, 9, 6. Depois ligar os pontos para fazer o desenho do triângulo. E vamos ver o que vai acontecer com esse novo triângulo. Então, por exemplo, se eu quisesse representar o ponto E, tá? Vou representar um pontinho aqui, como exemplo. 9, 6. E o Y vale 6, tá? Então, 9 para x e 6 para y. Então, 9 para x está aqui. Eu tenho que levar esse 9 até na direção lá do meu... Pensar num pontinho que vai ficar na direção do 9 para x e no 6 para y. Então, se eu colocar esse pontinho aqui, ó, ele está na direção aqui da horizontal dos 9, e aqui ele vai estar na direção do 6. Lógico, eu não vou poder fazer essa reta desse jeito no meu desenho, eu tenho que marcar só o ponto, tá? Então, esse pontinho aqui é o pontinho E, tá? Vamos fazer a mesma coisa para o ponto A e para o ponto V, e depois ligar os 3 para formar um triângulo. E analisar o que aconteceu com esse triângulo. Ficou maior, ficou menor, se movimentou, tá bom? Então, é isso, atividade 2 da letra A. Na letra B, ele está pedindo para multiplicar as coordenadas dos vértices por menos 1 e reescrever as novas coordenadas e representar no plano cartesiano assim. Então, vocês vão pegar essas coordenadas aqui do ponto A, multiplicar por menos 1. Então, cada valor desse vai multiplicar por menos 1. E depois fazer um novo triângulo. Lembra que quando a gente multiplica por menos 1, a gente troca o sinal do número. Então, se tudo aqui está positivo, vai ficar negativo depois. E aí, vocês vão ter que representar aqui do lado negativo. O menos 1 no menos 1, menos 2 no menos 3, e assim por diante. Representar, por exemplo, o ponto M igual a menos 2, 4. Então, o que significa isso, M igual a menos 2, 4? Que o x vale menos 2 e o y vale 4. Então, vou vir aqui, ó, do menos 2 do x. Eu vou imaginar, vou tentar tracejar aqui na reta do menos 2, até ficar na direção do 4 para o y. Vou marcar um pontinho aqui, e aqui vai ter o meu M, tá? Se eu quisesse, por exemplo, o ponto P igual a 2 menos 5. Então, x igual a 2 e o y igual a menos 5.
x igual a 2, ó, reta x, reta da horizontal. Então, eu vou vir, ó, do 2, vai pontilhando, até chegar na direção do menos 5 do y. Então, menos 5 do y tá aqui, vou marcar um pontinho. Esse é o meu ponto P, tá certo? Se eu quisesse, por exemplo, um ponto S equivalente a 4, 3. Então, 4 é o valor do x e 3 é o valor do y. Então, 4 por x. Estou aqui no 4 na reta horizontal. E vou até o y igual a 3. Marco um pontinho. Esse é o valor do S, tá? Faz em cima da linha certinha, que aqui eu não consigo escrever em cima da linha direitinho. Tá bom? Então, é isso. Sempre acha o valor do x, você vai estar aqui na reta horizontal. E o y, se for positivo, você sobe. Se for negativo, desce, tá? Se eu tivesse, por exemplo, um valor zero, né? Vamos pensar um valor igual a zero. Então, se eu tivesse lá, o ponto R igual a 4, 0. Então, 4 é o x, então eu estou aqui na reta x no valor 4. Como o y é 0, eu vou ficar parado aqui, eu não vou sair daqui, então meu R já está aqui, tá? Se eu tivesse, por exemplo, ponto Q igual a 3 e 2 positivo. Então, estou aqui no 3 do x, 2 positivo, então vou subir 2 quadradinhos. Meu Q está aqui. Agora, se eu tivesse, por exemplo, o valor, um ponto T igual a 2 menos 4. Então, eu estaria aqui no x igual a 2, vou descer 4 unidades. Vou descer 4 quadradinhos, porque é negativo. E vou parar aqui na direção do menos 4, é o meu pontinho T. Tá? Então, é isso. Agora eu vou falar um pouquinho das transformações que acontecem lá no plano cartesiano, tá? Ou que podem acontecer, tá? Eu posso ter lá a translação. O que é a translação? Seria o deslocamento da figura. Então, se vocês observarem essas duas estrelas, elas estão na mesma posição. É como se eu tivesse arrastado uma estrela, pegado essa primeira estrela aqui, vou arrastar, vou deixar ela aqui nessa nova posição. Então, translação tem um deslocamento. Na rotação, eu estou girando a minha figura. Então, ela gira em torno de um ponto, que é o que está acontecendo aqui com essas duas estrelinhas. Tá? Vocês percebem que elas não estão na mesma posição, porque uma foi girada, tá? E na reflexão, é como se eu tivesse um espelho. A figura vai ficar o quê? Invertida. Então, se vocês olharem aqui, ó, eu tenho uma figura invertida. Ou se eu imaginar que tem um eixo de simetria aqui, bem no meio aqui entre essas duas estrelas, se eu dobrasse o meu papel aqui, uma vai ficar sobre a outra, tá? É como se ela estivesse se vendo no espelho, tá? Então, eu coloquei aqui mais 3 exemplos, né? Um de translação, outro de reflexão e outro de rotação, para ajudar a perceber isso. Então, na translação, tem um deslocamento, estou arrastando aqui a minha pera. Na reflexão, ela está invertida, o meu desenho. E na rotação, eu tenho um giro, tá? Lá no plano cartesiano, essas coisas podem acontecer. E o que acontece, por exemplo, quando tem a reflexão em torno do eixo Y, em relação ao eixo Y, que é o meu eixo vertical? É como se o meu espelho estivesse aqui no meu eixo Y. Então, o meu desenho está invertido. Vamos pensar esse bico aqui do meu triângulo, está aqui, ó, está invertido. Um está para a direita, outro está para a esquerda, tá? Então, esse é o processo de reflexão. O que acontece com os valores do x e do y? Quando é em relação ao eixo y, o y não muda, ó. Está na mesma direção, ó, do 2, do 3, do 1. Mas o x vai mudar de sinal, ó. O x desse lado está positivo, desse lado está negativo. Então, para mim fazer a reflexão, eu troco o sinal do x. Quando é em relação ao eixo y.
Se for em relação ao eixo X, né, então a figura está na parte de cima, outra está na parte de baixo. Agora o X não está mudando, ó, o X são os mesmos valores. Mas os Y que estavam aqui positivos, agora são negativos, tá? Então, quando é em relação ao eixo X, troca o sinal do Y. Então, em relação ao Y, troca o sinal do X. Para reflexão. Isso em relação à reta. Se a reflexão em relação à origem, só esse pontinho aqui, ó, eu tenho também uma figura invertida, tá? Só que tá trocando o sinal de todo mundo. O X aqui estava negativo, agora ficou positivo. E o meu Y, que estava positivo, agora são valores negativos. Então, na reflexão, está trocando o sinal, tá? Na translação, é como se eu estivesse arrastando o meu desenho, tá? Então, no caso aqui, ó, de 4 unidades. Então, se eu contar que desse ponto A para esse, eu tenho 4 quadradinhos de distância, que são as 4 unidades que foi para a direita. Mesma coisa, se eu vim de B até C, eu vou ter também essa translação aí de 4 unidades para a direita. Opa, perdão, são 5 unidades, tem um erro aqui de digitação. Então, transladou aí 5 unidades para a direita, tá? Tem a distância de 5 quadradinhos. De C para C' também, tá? Tem um erro de digitação aí, é 5. Na translação vertical, a mesma coisa. Então, arrastei, ó. O meu desenho, ele continua igual. É o mesmo tamanho, o mesmo formato, na mesma posição, só que um tá na parte mais de cima, vamos dizer assim, outro tá mais para baixo. Eu tive um deslocamento, eu puxei ele aqui para baixo, eu arrastei. Nesse caso, ó, 3 unidades. Então, tem uma distância de 3 quadradinhos aqui de um ponto para o outro. Nesse daqui, próximo exemplo, teve os dois movimentos, tanto na horizontal quanto na vertical. Então, eu tenho 5 unidades para a esquerda e 2 para baixo. Então, se eu pensar aqui no meu ponto C, para chegar no outro C, ele desceu 2 unidades e veio 5 para a esquerda. Então, vai ter 2 quadradinhos e 5 para cá, tá? Na rotação, eu tenho um giro, tá? Aqui é como se eu tivesse pegado esse triângulo e girasse ele 90 graus em torno da origem. Então, meu desenho ele vai mudar de posição. E aqui eu destaquei o ângulo entre o C e o C, ó, 90 graus. Mas se eu pegar entre A e A, vai dar 90. Entre B e B vai dar 90, porque o meu giro foi de 90 graus, tá? E no meu último exemplo, eu tenho uma situação de ampliação ou de redução. Se eu falar do triângulo 1 primeiro, eu vou falar que ele é uma redução do triângulo 2. Tá? Porque ele está menor, então reduziu. Agora, se eu pensar no meu triângulo 2 primeiro, em comparar ele com o 1, eu vou falar que ele é uma ampliação do triângulo 1. Então, na ampliação e na redução, o formato continua o mesmo, ele tem a mesma forma, só que uma figura está maior ou menor, tá? Aí a atividade 3 pede para vocês explicarem com as palavras de vocês o que acontece na translação, na reflexão, na rotação e na ampliação e na redução. Então, é focar nisso, que a translação está relacionada ao movimento, que a figura vai manter. A gente observar aqui os primeiros exemplos, ó, de translação. Então, na translação, o que a gente tem? A figura fica na mesma posição, só que ela muda de lugar. Eu tenho o quê? Um movimento, que é o que está até escrito aqui, ó. Então, ler com calma e escrever com as palavras de vocês. Então, você tem um deslocamento, a figura fica na mesma posição, só que num lugar diferente no plano, né? Ela tem a mesma posição, o mesmo formato, ela está do mesmo jeito. Só que o lugar que ela está agora é diferente. Então, você arrastou. Na reflexão, a gente tem a situação lá do espelho, né? A imagem vai ficar invertida. Pode falar até que acontece com valores de x e de y. Na rotação, a gente tem um giro, né? Em torno de um ponto. Né? Então, aqui também tem a rotação. Pode dar os exemplos. E na ampliação e na redução,
O que a gente percebeu aqui nesse caso? Que a figura, ela tem a mesma forma, né? Se a gente pensar nesses ângulos aqui internos, vão ser os mesmos, só que ela está maior ou menor, né? Quando nós fizemos a atividade 1, atividade 2, perdão. Slide da atividade 2. Perdi. Vocês vão perceber aqui, ó, quando a gente multiplica todos os vértices aqui de um polígono por um valor, o que acontece com esse triângulo? Ele vai aumentar de tamanho, tá? Então, vou ter uma ampliação desse meu desenho. Vocês vão perceber que o desenho ali ele vai ficar maior, ele vai ficar ampliado, tá? Então, o roteiro 11 era isso. Qualquer dúvida, mandem mensagem e até uma próxima.